Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva, deixe o seu gostei, o seu não gostei, compartilhe com a sua família, com seus amigos, com seus grupos de estudo. Nos ajude a levar cada vez mais este ensino, este estudo de qualidade, estudo bíblico de qualidade. Bom, gente boa, nós estamos na 22ª lição sobre os Atos dos Apóstolos. Nós vamos entrar no estudo sobre o capítulo 16, o capítulo 18, a segunda viagem de São Paulo. Só para relembrar a última aula, nós finalizamos o estudo sobre os Atos dos Apóstolos, ou seja, nós vimos a oposição que Paulo fez a Pedro em Antioquia e a criação da doutrina da justificação de fé por parte de Paulo. Isso também é trabalhado nas cartas. E hoje nós vamos para a etapa da segunda jornada de evangelização de Paulo. Então, é o tema que vai fazer parte dos capítulos 16 ao capítulo 18. Nós vamos iniciar este tema com o nosso agradecimento aos nossos patrocinadores, os nossos colaboradores. E também o meu pedido de desculpas aqui, eu fiquei uma semana sem poder gravar. Um problema de família, né? Inclusive peço que vocês rezem pela minha mamãezinha, né? Está se recuperando de uma cirurgia. Muito obrigado pela oração daqueles que fizeram. Então, nesses dias eu fiquei impossibilitado de gravar, estava viajando, não estava em casa e não coloquei os vídeos no canal durante esta semana. Bom, é a primeira vez que a gente faz essa interrupção. Bom, gente boa, nós vamos iniciar o nosso estudo com agradecimento, como disse, aos nossos colaboradores, de maneira especial a professora Ana Lúcia Scapim e a professora Márcia Aparecida Miguel Zeponi, ela que tem um centro de orientação teológica existencial. Contato está aqui na descrição do vídeo, junto com o material da aula de hoje, bibliografia e muito mais. Bom, gente boa, perguntas. Você sabe quem foi o primeiro cristão europeu? Quem participou desta segunda viagem de São Paulo? Como foi a postura dos apóstolos diante das diferenças culturais do mundo totalmente pagão, né? Com cultura, com língua diferente, uma cultura diferente da cultura oriental? Qual a teologia que por detrás das viagens que nos inspira até hoje? Bom, estas as perguntas que terão resposta no estudo de hoje. Bom, vamos, como já vimos exaustivamente, o Concílio de Jerusalém, que abriu este caminho diretamente para a missão, tanto a missão entre os judeus quanto a missão entre os pagãos e a missão nas comunidades mistas. Mais ou menos no outono do ano 49, São Paulo retomou o seu ciclo de viagens. Ele, unido a Barnabé, preferiu se separar de Barnabé, melhor dizendo, e junto dele ele levou João Marcos, para Chipre. Então, Barnabé e Marcos seguem para Chipre, Paulo e Silas vão para o norte, passam por a sua cidade, Tarso, na Cilícia, e aí podemos dizer que oficialmente começa a segunda viagem apostólica do evangelista São Paulo. É uma nova visita pelas comunidades, né? Eles fazem uma repassada pelas comunidades, mas o que o capítulo 16 nos apresenta é o início desta viagem, onde que São Paulo vai fazer um itinerário que vai levá-lo para regiões aonde o evangelho ainda de fato, objetivamente, não tinha sido pregado. Atos 16:1. Chegou a Derbe e depois a Listra. Nós sabemos que ele já havia passado por essas comunidades na primeira viagem. E havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, mas de pai grego. Então nós temos Paulo, nós temos Silas e agora nós temos mais um grande homem. Nós temos um grande nome, Timóteo.
Timóteo, que é o exemplo de uma unidade cultural e religiosa. Mãe judia e pai grego, pai pagão. E essas cidades, Derbe e Listra, são cidades que ele evangelizou durante a primeira viagem. Então a intenção explícita de início dessa viagem, dessa segunda viagem, é revisitar as comunidades que já haviam sido geradas na fé alguns anos antes. Em Listra, São Paulo se encontra com esse discípulo chamado Timóteo, que é filho de uma judia crente, de um pai grego. Provavelmente parece que ele não conhecia mais a mãe. Portanto, Timóteo era realmente um jovem que se tornou cristão. Enquanto isso, durante a ausência de apóstolo, ou seja, naquele período onde que houve evangelização de Listra e de Derbe, Timóteo é evangelizado, ele é apresentado à fé cristã. E Paulo, talvez na primeira viagem, tivesse conhecido a mãe, talvez tenha sido ele o motivador de sua conversão. Então, na segunda carta a Timóteo, São Paulo também menciona expressamente o nome da mãe, que era Eunice, e lembra a avó, Lois, que elogia essas duas mulheres pela fé. E o próprio Timóteo já é fruto desta fé que se multiplica nas comunidades que foram criadas na primeira viagem. Então, na mesma carta, São Paulo diria, na carta a Timóteo, mais ou menos que foi escrito 10 anos depois, que Timóteo é alguém que conhece bem as Escrituras desde a sua infância. Então é um elogio explícito à formação que ele recebeu de sua família. Quem ensinou, né? Se não sua mãe e sua avó, essas duas pessoas de raça e cultura judaica e que se tornaram cristãos. Então esse Timóteo era um jovem altamente estimado pelos irmãos de Listra, e São Paulo o elege como seu colaborador. Provavelmente ele se propõe a segui-lo para acompanhar, e Timóteo aceita esse convite e se junta ao grupo. Então há três neste momento: São Paulo, Timóteo e Silas. São Lucas nos Atos nota que São Paulo o levou a circuncidar-se por respeito aos judeus que estavam nessa região. E aqui nós temos talvez você espere aí, mas São Paulo não tinha falado da circuncisão, ele não tinha se colocado. Na verdade, todos sabiam que o pai era grego. E Timóteo era exemplo de um cristão e de uma família cristã, onde a mãe judia, de origem judaica, e o pai grego. Então, ele carregava dentro de si essa dualidade, essas tensões dessas duas culturas. E São Paulo, na carta aos Gálatas, diz a Tito que Tito não foi circuncidado porque isso não foi imposto pelo Concílio de Jerusalém. E diz em tom de orgulho, né? Porque São Paulo afirma que isso não é necessário. Contudo, agora, nesse caso, São Paulo segue essa prática. E aí, muitos vão perguntar, não é uma inconsistência? Não. Não é nem mesmo uma contradição. É um exemplo de aceitação do outro. E é um ato de condescendência, ou seja, como aquela comunidade originalmente de Listra e Derbe era uma comunidade formada por judeus cristãos, então São Paulo não quis que isso fosse e como eles sabiam que o pai de Timóteo era de origem grega, ele não quis que isso se tornasse um empecilho para que amanhã ou depois Timóteo pudesse ser apontado como uma liderança daquela comunidade, que era formada por judeus cristãos, por judeus que haviam passado pela circuncisão e que de alguma maneira na cabeça deles não viam aquilo como um empecilho. Então não há nesse caso a impossibilidade de erro, né? Em seguida ele é um ato de generosidade. Então ele não está encorajando as pessoas a partirem para a circuncisão para depois se tornarem cristãos. Ele simplesmente não quer causar discussões.
né? Ele tem a disponibilidade de ceder. Ah, bom, é preciso que se faça isso? Bom, então eu vou fazer. Fazer para que ninguém diga, ninguém coloque isso amanhã depois como um empecilho. O importante é que essa prática não seja considerada indispensável. E isso Paulo soube fazer de uma maneira muito precisa. Então, Paulo não é contrário à circuncisão. Ele simplesmente diz que é dispensável. Mas se ele vê que isso pode vir a acarretar algum tipo de questionamento amanhã, ele não vê problema, né? Se isso não é um problema para Timóteo, também não é um problema para Paulo. Lucas, ele faz questão de enfatizar que o apóstolo são fiéis, que os apóstolos são fiéis às disposições do concílio. Ou seja, tanto Pedro quanto Paulo entenderam muito bem que a circuncisão é algo do passado, né? Lucas, talvez isso é mais importante dentro do contexto dos Atos dos Apóstolos que de fato para Paulo. Então, o versículo 5 é um refrão típico de crescimento. Então, Atos 16, versículo 5. Assim, as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam dia a dia. Ele faz a menção de que Paulo leva Timóteo à circuncisão, participa concorda com essa atitude e diz assim, que dessa atitude de condescendência, de compreensão e de respeito àquela origem, isso não foi um problema. Por quê? Porque as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número dia a dia. Então, a força e o crescimento é um sinal dessa vida comunitária. A comunidade é formada de judeus convertidos ao cristianismo e de pagãos convertidos ao cristianismo. E na história, Lucas agora usa duas expressões teológicas talvez um pouco estranhas, né? E de difícil interpretação, porque certamente eles vão esconder episódios e notícias que o próprio São Lucas não relatou, mas se contenta em dar explicações teológicas, ou seja, ele mostra a causa remota, interpretando como uma causa divina. Então diz que os apóstolos, no versículo 6, atravessando em seguida a Frígia e a província da Galácia, foram impelidos pelo Espírito Santo, foram impedidos, melhor dizendo, pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na província da Ásia. E aí nós ficamos assim, poxa, o que aconteceu aqui? Então, esse impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra, ou seja, ali não é a hora de anunciar. Quando eles estão na área evangelizada na primeira Ásia, Derbe, Listra, Icônio, poderiam cuidar naturalmente para o oeste e descer ao longo dos vales de Meandre e chegar à dita grande capital da província da Ásia, que seria Éfeso. Mas não, eles são impedidos de ir para Éfeso. E aí a gente fica pensando, peraí, mas era porque na verdade era o caminho natural. Eles estão fazendo a evangelização da região da Ásia, mas eles não vão. Em vez disso, eles não vão para Éfeso, eles vão para o norte, porque o Espírito Santo os proíbe de ir para a Ásia, para o oeste. Então, em sentido, né, em vez de pegarem para o oeste, eles pegam a estrada do norte. Eles tendem a ir para o norte, partir para a região de Mícia, e eles pensam em passar pela Bitínia. Então, vamos imaginar que, em vez de fazer o caminho descendo, eles sobem. O Espírito Santo, o Espírito de Jesus, não lhes permite, então, fazer a evangelização para a Ásia. Eles mudam o itinerário e eles vão para o norte. Mas dessa vez eles se curvam para o oeste e descem para Troade. Provavelmente isso aconteceu por quê? Porque os apóstolos eles vão interpretar como um sinal de Deus. Deus não quer que a gente vá para esse lado.
Deus nos aconselha a ir para o outro lado. Então aqui é um grande ensinamento que os Atos dos Apóstolos. Embora nós tenhamos muitas vezes toda a convicção de que uma decisão é acertada e fazer aquilo, aqui existe algo muito interessante dentro da teologia dos Atos dos Apóstolos, a teologia do Espírito, ou seja, agir em consonância com o Espírito, saber aquela expressão, nós e o Espírito Santo decidimos isso. Então, isso é próprio, faz parte da história da igreja, ou seja, antes de um concílio, antes de é necessário um momento de oração, tanto que nos momentos de um sínodo, de um sínodo dos bispos, de um sínodo da igreja, de um sínodo das famílias, o grande ponto de todos os momentos é os momentos de oração, os momentos de escuta da palavra de Deus, onde o Espírito Santo vai falar. E aí nós vamos entender a dinâmica desta caminhada para o norte, deste avanço para a região da Europa. É interessante que Lucas ele vai atribuir as escolhas desses 3 homens e até mesmo o seu itinerário como um conselho, ou seja, como uma ordem do Espírito Santo. Eles são movidos. E aqui nós podemos fazer menção quando nós, lá no início, está acontecendo agora de novo, lá no início, quando Estevão, quando Felipe, quando o próprio Paulo se deixou conduzir, quando Pedro ouviu a voz do Espírito Santo. Então, esse ouvir a palavra de Deus, se deixar conduzir por isso. E essas escolhas de viagem não são deixadas por iniciativa dos apóstolos, mas são guiadas pelo próprio Deus, que lhes dá sinais. Ele vai à nossa frente, ele vai fazendo o nosso caminho, ele vai preparando a nossa estrada. Ele vai à nossa frente. Então, até aqui, Paulo, eles. Aqui vai existir no texto dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, algo muito interessante. É uma sessão que vai usar a primeira pessoa no plural, o início de uma sessão com o nós. Chegando a Troade, nessa caminhada, eles devem decidir o que vão fazer. Eles estão no ponto mais ou menos noroeste da região daquela época, da Anatólia. Eles têm o mar à sua frente, o estreito fatídico que separa a Ásia da Europa, e ali eles vão fazer a passagem. Passam pelo mar, trazem o evangelho para a Europa. É um grande salto, é uma grande decisão. Se na Ásia eles têm a fé judaica como base, eles têm as sinagogas como ponto de partida para a evangelização, eles estão indo para um lugar onde não há judeus. É uma questão de se afastar cada vez mais de Jerusalém, de entrar em um mundo completamente novo, com cultura, com pensamento diferente. O mundo antigo sente uma clara distinção entre o leste e o oeste. É como se a gente dissesse, o Estreito de Dardanelos, que tem este nome até hoje, é a fronteira entre o leste e o oeste. Eles passam ou não passam para ele. Eles descem ou voltam. Eles vão em frente, cada vez mais para o oeste. Então, aqui é o momento em que os apóstolos, eles se deixam motivar. No versículo 16 dos Atos, nós temos algo muito interessante, que em Atos 16, de noite Paulo teve uma visão. O macedônio de pé diante dele rogava, passa Macedônia, e vem em nosso auxílio. É um sonho que faz decidir. Da mesma maneira que aquele sonho que Pedro teve, o preparou para entrar na casa daquela família que o acolheu, que é os primeiros pagãos que acolhem a fé cristã, recebem o Espírito Santo. Novamente aqui, Paulo tem um sonho, onde alguém pede que o Evangelho vá em seu auxílio. O sonho é este sonho que o fez decidir.
São Paulo sonha com um homem vestido com roupas costumeiras tradicionais da Macedônia e ele sente que aquilo é um convite. Vem até nós. Nós precisamos do evangelho. E a partir desse sonho, São Paulo decide. É outro sinal. Provavelmente quando ele diz de manhã aos seus colaboradores, ele tenha dito isso. O Espírito me diz que devemos passar o estreito. Vamos para a Europa. O evangelho também tem que ser trazido para o Ocidente. E prestem atenção no verso, no capítulo 16, no versículo 10. A partir do versículo 10 até o versículo 11, que nós lemos, até o versículo 11 do capítulo 16, nós estamos usando a terceira pessoa do singular. A partir do versículo 16, nós vamos usar nós. Então, no versículo 10, assim que teve essa visão, nós procuramos partir para a Macedônia, certo de que Deus nos chamava a pregar-lhes o evangelho. Versículo 11, embarcados em Trode, nós fomos diretamente para Samotrácia e no outro dia para Neápolis. E no versículo 12, dali a Filipos, que é outra cidade principal no distrito da Macedônia, uma colônia romana, e essa cidade nos detivemos por alguns dias. Então, passou da terceira pessoa do singular para a primeira pessoa do plural. É uma mudança importante. A história, de repente, sem qualquer explicação, passa da primeira pessoa do singular para a primeira, da terceira pessoa do singular para a primeira pessoa do plural. Essa terceira pessoa, ele, São Paulo, né, é substituída por nós. E aqui vocês vão me perguntar, quem é nós? A dedução é bem fácil. A partir desse momento, junto com os três, Silas, Paulo e Timóteo, se reúne uma quarta pessoa. Esta pessoa é a autora dos Atos dos Apóstolos, que está escrevendo. É Lucas. Lucas que faz parte daquela caminhada, daquela segunda viagem. Nessa segunda viagem, Lucas está presente. Então, como é que um pronome pode ser tão forte para o entendimento da Sagrada Escritura? Ou seja, a partir de nós, Lucas ele está vendo, ele está entendendo, ele está participando, ele está interagindo com a ação. Até aquele momento, é Paulo que está contando. Paulo contou como é que ele chegou até ali. Agora não. Agora Lucas passa a narrar o que vai acontecer. Então podemos imaginar que Lucas estava em Troade, mas Lucas é de Antioquia. Como é que ele chegou em Troade? Como é que ele foi parar lá? Provavelmente porque a comunidade de Antioquia organizou algumas expedições missionárias. Lembra que a comunidade de Antioquia era uma comunidade muito forte, financeiramente também, e ela criou grupos de evangelizadores. E num desses grupos estava Lucas. Lucas estava em Troade. Não só São Paulo e Barnabé tinham um partido, muitos outros, e um desses outros era Lucas. Muitos outros em direção diferente tinham ido trazer o evangelho ao Ocidente. Providencialmente, Lucas se encontrou com São Paulo e os outros dois em Troade. Então isso é muito interessante para o entendimento dos Atos dos Apóstolos a partir de agora. Porque os Atos passarão a ser, a partir da segunda viagem, todas as ações elas não são descritas, elas são compartilhadas, elas são vistas do ponto de vista da teologia mesmo. Então não é simplesmente um contar de algo que aconteceu, mas é algo que foi vivido por nós. Esse nós é muito importante. Então eles não foram para Éfeso, nem para o norte, porque, e aqui é muito bonito ver isso, São Lucas diz que o encontro com ele é um ato do Espírito Santo. Eles tinham que encontrá-lo, eles tinham que chegar em Troade, por isso o sonho, por isso a decisão que tiveram, porque eles teriam que se encontrar com ele. Se eles não fizessem isso, se eles fossem para Éfeso, eles nunca teriam conhecido. E talvez os Atos dos Apóstolos não teriam chegado até nós. Então, São Lucas, ele vai... porque tudo que foi contado até aqui é o quê? É a história que foi contada a Lucas por Pedro e por Paulo.
A partir daqui, Lucas passa a ver a história. Ele é um protagonista dessa história. Ele é um protagonista da história no momento em que a história do cristianismo chega à Europa. Assim, o grupo dos 4 chega a Filipos, uma importante cidade província da Macedônia. Nós já estamos na Europa. E os Atos no versículo 13 vai dizer: ficaram ali alguns dias. No sábado, saímos fora da porta para junto do rio. E aqui é muito interessante. Lembram que lá no Antigo Testamento, quando não havia sinagoga, não havia templo, não havia nada, que os judeus estavam na diáspora, que estavam fora de sua terra, onde é que eles iam rezar? A cidade não tinha sinagoga, então onde eles se reuniam para rezar? Existe até um salmo: junto aos rios da Babilônia, ali penduramos nossas harpas, né? Ali cantamos os nossos cantos de choro, né? Então, junto aos rios da Babilônia. Essa parece ser um costume dos judeus fora da terra de Jerusalém, da terra de Israel, e fora também da Ásia. Onde não há sinagoga, os judeus devotos, no sábado de manhã, se reúnem perto de um rio, de uma água corrente. Eles vão para o rio mais próximo. Então, em algumas áreas, eles vão fazer essas suas orações. E aqui, como disse, é um adendo, é uma memória ligada ao período do exílio da Babilônia, quando estavam nos rios da Babilônia. É ali que eles se reuniam para fazer as suas orações. Onde não há sinagoga, as pessoas se reúnem perto de um rio. Então, os nossos 4 amigos, né, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, eles chegaram a Filipos e procuraram acomodações naquele lugar. Eles perguntaram qual a situação da comunidade judaica daquele lugar, e eles perceberam que não há sinagoga, né? E que os devotos judeus da cidade são muito poucos. E aqueles poucos, eles estão reunidos no dia de sábado, perto do rio. E então, no sábado de manhã, eles também seguem a direção do rio. Eles encontram apenas mulheres. Não há nem mesmo um homem que está rezando, que está fazendo suas orações. Tenhamos aqui em mente alguma coisa da cultura judaica, né? Na sinagoga, ainda hoje, há uma situação de distinção entre homens e mulheres. Ainda hoje, em algumas sinagogas, um exemplo, né? Eu percebi isso. Há nas sinagogas o dito matrônio, né, que significa que em algumas sinagogas as mulheres não são permitidas na sala de oração. Elas têm que permanecer numa área superior, numa área elevada, elas podem ver a sala, mas elas não podem estar na sala. E são separadas. E é muito interessante, né, que existe uma regra. Se não houver pelo menos 10 homens, elas não podem fazer oração na sinagoga. Então, exatamente, mesmo que houvesse uma sinagoga naquela cidade, talvez essas mulheres estariam no rio da mesma maneira, porque a sinagoga estaria fechada porque não tem 10 homens, né? Porque elas estavam rezando à beira do rio porque não havia nenhum homem com elas. Então, possivelmente, aquela era uma comunidade muito pequena, de pessoas devotas, mas que era formada exclusivamente, quase que exclusivamente de mulheres, porque os homens talvez não fossem fiéis crentes. Talvez, se fossem, já teria até uma sinagoga, mas não eram. Então essas mulheres, evidentemente, elas representam um pequeno núcleo do grupo judeu de Filipos, né? Onde há poucos homens piedosos. E eles não estão interessados na oração, né? E os nossos 4 evangelistas, eles vêm, né, e vão conversar com essas mulheres. Uma mulher chamada Lídia, e aí no versículo 14, da cidade de Tiatira, ela é vendedora de púrpura, temente a Deus, e escutava eles, ou seja, ela é uma judia, não é uma pessoa tão... Ela, para fazer uma viagem, ela é uma comerciante de púrpura, ela está ali porque ela tem meios para estar ali. E é muito interessante a expressão que Lucas vai usar no versículo 14. O Senhor abriu-lhe o coração
para entender as coisas que Paulo dizia. E esta mulher, ela vem lá do interior, lá da região de Éfeso, lá para onde eles não foram. E é muito interessante de novo, ele vai citar isso para que ele vai dizer que ela é de Tiatira, para dizer, Tiatira é da região de Éfeso. Então eles deixaram de ir para Éfeso, mas Éfeso não deixou de vir a eles. Por quê? Porque é o Espírito Santo que faz o caminho. É muito interessante isso. Ou seja, se estava no coração deles que eles poderiam estar fazendo algo de errado, não ter ido para Éfeso, aqui é a prova de que eles foram corretos em obedecer o Espírito. Porque em Filipos, o que eles encontraram? Né? Na Macedônia, né? Eles encontraram alguém que é da região de Éfeso. E não alguém qualquer. Alguém que abre o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Isso vai ser muito bonito, porque depois, quando eles passarem por Éfeso, eles vão encontrar uma comunidade forte. E quem leva o evangelho para lá está aqui. Está sendo evangelizada agora. E essa mulher, ela é uma mercadora de púrpura. Ela não é simplesmente alguém que tem uma barraquinha, uma lojinha que vende. Ela é alguém que produz púrpura. Ela tem um comércio de púrpura forte. Ela viaja, ela leva... E isso explica porque somente assim ela poderia se dar ao luxo de viajar. A sua origem é em Tiatira. Ela está em Tiatira, onde que temos a fábrica, tem a produção industrial. E ela leva essa púrpura, leva esses produtos para o outro lado do Dardanelos. Leva isso para a Europa. Produz na Ásia e leva para a Europa. Uma coisa que existe até hoje, né? Talvez Lídia, ela tivesse aberto já na cidade de Filipos uma filial, ou seja, um interposto comercial para vender o seu produto. Então, uma importante cidade de comércio que está na ponta de uma estrada que talvez exista da mesma maneira até hoje, ou seja, a Via Ignácia, que é uma estrada romana que liga aquilo que hoje é a Iugoslávia, né, com Roma. Então, o mundo oriental se encontra nesta via de comércio, nessa junção rodoviária com a Europa. Então, aquilo que é mais importante para essa parte, o Senhor abriu-lhe o coração para entender o que Paulo dizia. Então, Lucas usa a mesma expressão que ele já usou no final do Evangelho, no capítulo 24, quando ele diz assim que na sala superior, Jesus apareceu na sala superior e abriu para os apóstolos as suas mentes para compreenderem as Escrituras. É aquela mesma ação, ou seja, a ação do Espírito Santo na mente das pessoas que estão ali. Então aquela mulher, por ação do Espírito Santo, ela abre a sua mente e entende a palavra de Deus. E aquela perguntinha que eu fiz, quem é a primeira pessoa na Europa a receber o Evangelho? É uma mulher, e essa mulher é Lídia, que impressiona com a pregação de São Paulo. Ela é batizada junto com sua família, com sua casa, com todos os seus funcionários. Provavelmente não é referência propriamente aqui a marido e filhos, mas a pessoas que dependem dela para viver. Então ela convidou os 4 missionários para sua casa e ela deixa a sua casa disponível a essa ação. É muito interessante a postura que Lucas toma diante da narração disso. É uma postura de uma pessoa que está vivendo essa situação. É muito engraçado ver a maneira com que ele se expressa. Atos 16:15. Foi batizada juntamente com a sua família e nos fez este pedido: se julgais que tenho fé no Senhor, entrai em minha casa e ficai comigo. E obrigou-nos a isso. É mais ou menos como alguém que está contando e quer fazer enfaticamente, dar uma informação, e essa informação lhe causa alegria. É como que São Lucas tivesse um sorriso nos lábios quando ele conta isso para nós. Obrigou-nos a isso. Ela nos obrigou a ficar com elas. E assim, eles usaram dessa bondade insistente. Eles não recusam isso. Até porque, se a gente entender, é quase que Lucas dizendo como é que a gente vai se colocar diante da ação do Espírito Santo na nossa vida. Ele preparou tudo.
Ele preparou, inclusive, uma casa para a gente ficar. Ele nos trouxe aqui, ele nos colocou aqui, ele nos reuniu aqui, e ele nos colocou, de tantas pessoas que poderiam aparecer na nossa vida, ele colocou logo aquela pessoa que vai propiciar para nós um ambiente saudável para que a gente possa desenvolver a nossa evangelização. E isso não pode ter ocorrido por acaso. Isso é mão, isso é ação, isso é obra do Espírito Santo. É como que ele fizesse usasse uma expressão de humor, mais ou menos como se ele estivesse dizendo em outras palavras para nós isso. Graças a Deus que ela nos convidou, porque talvez nós tivéssemos que dormir debaixo da ponte. Então essa graça inesperada que nós é obra da providência de Deus, nos colocar diante de uma pessoa tão rica, tão prestativa. Então, quando eles pensam nesses eventos, quando eles repassam, eles pensam como é que Deus está agindo na vida deles, eles estão percebendo que é o Senhor abrindo os caminhos para eles. Antes de tudo, ele abre o coração das pessoas a obedecerem ele. E quando a obediência ela se prova, então ele abre o coração das pessoas para que possam ouvir aquilo que elas precisam. Então, fazendo uma memória, eles iam para a Ásia e a partir de um sonho eles vão para a Europa. Chegando na Europa, quem eles encontram? Alguém que vem da Ásia, exatamente da região que eles iam. E essa pessoa que veio da Ásia também se encontrou. Então se encontrou Lucas, se encontrou Lídia, todos eles estão no lugar certo, na hora certa, e tudo está transcorrendo. Por quê? Porque eles estão ali movidos pelo Espírito Santo. Essa é uma grande mensagem. Isso serve até hoje para nós. Todas as vezes que as nossas comunidades se reunirem, se reunamos com um propósito. Vamos fazer as nossas orações, vamos tomar decisão aqui. Nós vamos ter que fazer uma ampliação, nós vamos ter que fazer um projeto, nós vamos ter que fazer uma missão, vamos abrir uma missão na nossa paróquia. Não façam isso sem oração. Não façam isso sem ouvir a Deus e sem confiar na palavra de Deus, na ação de Deus. Porque, de fato, o que Lucas está dizendo para nós, dentro do texto dos Atos dos Apóstolos, é que é ele que faz. Ele prepara, ele tem o projeto, ele tem as pessoas, ele apresenta o projeto às pessoas, reúne as pessoas e prepara para que aquele projeto que ele apresentou às pessoas se cumpra. Então, quando nós temos essa certeza, quando nós temos essa convicção, então a coisa funciona. Bom, depois dessa certa estadia em Filipos, enquanto os apóstolos estão indo para a oração, eles encontram algo muito interessante. Em certo momento, porque se tem coisas boas, também vai ter as provações. Então ele vai dizer que aquilo que era comum entre os judeus não vai ser diferente entre os pagãos. Versículo 16 do capítulo 16. Certo dia, quando íamos à oração, eis que veio ao nosso encontro uma moça, escrava, que tinha o espírito de Piton, a qual, com as suas adivinhações, dava muito lucro aos seus senhores. Então ele está falando de duas coisas aqui. Um dado religioso daquele povo, que é muito dado a adivinhações, e alguém que é escravo porque tem algum dom, alguma coisa, mas que é usado. E é usado de uma maneira materialista, interesseira. Em grego, São Lucas vai usar a palavra pneumaptona, ou seja, um espírito de Piton. É uma imagem do espírito de Apolo, né? Que para eles era algo muito importante, porque nada se fazia, muito parecido com aquilo que na mitologia é descrito como a Pitonisa de Delfas, né? Mas essa mulher, ela é tratada como escrava, e ela é fonte de ganho dos mestres. Ela é uma adivinha paga. Então as pessoas pagam para que ela faça as adivinhações. E os donos dela recebem, e não ela. Ela é uma garota que tem essas faculdades mediúnicas, podemos dizer. Algo parapsicológico, ela tem qualidades especiais, e os mestres usam isso para
fazer ganhar. Talvez uma pessoa que tem uma sensibilidade de perceber as coisas, de entender as coisas. Não estamos nem falando aqui de possessão, de outras coisas, não. Uma pessoa que tem a capacidade de entender as coisas por um outro ponto de vista. Essa garota segue São Paulo, seus colaboradores, e com uma persistência muito grande. E ela diz, quando está seguindo, ela começa a gritar: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Aparentemente, ela está apoiando o trabalho de Paulo, mas Paulo se incomoda com isso. Se incomoda com isso porque ele também não quer ser alguém a tirar proveito dessa situação que ele não concorda. Ele não pode suportar isso, porque não é certo. Em certo momento, ele diz ao espírito, né? Ele entende isso como uma ação diabólica, demoníaco. No versículo 18, isso estava se repetindo. Eles iam fazer pregação e a mulher dizia que eles estavam fazendo aquilo em nome de Deus e que as pessoas tinham que ouvir o que eles estão dizendo. Por fim, São Paulo se incomodou com aquilo ao ponto de dizer que aquele espírito tinha que sair. Ordenou, em nome de Jesus Cristo, saia dela. E na mesma hora ele saiu. Então, de fato, é a expulsão de um demônio que tinha se apoderado da vida daquela mulher e é transformado numa escrava de outras pessoas que ganhavam com ela. São Paulo percebeu que não pode existir bondade, não pode existir dom onde alguém é explorado. É algo muito interessante para a gente entender. Ou seja, essa pessoa está sendo explorada em nome de um bem, mas que não é para ela. Ela perdeu a sua liberdade, ela é escrava de pessoas. Então São Paulo, ele percebe que essa garota não é livre. Ela está possuída por uma força demoníaca e é usada por essa força sobre-humana que domina a menina e é usada por seus mestres que tem intenção não de melhorar a vida daquela moça, mas de tirar vantagem para si mesmos. Então, naquele momento, ela está ajudando a eles. Porém, naquela ajuda existe um grito de libertação. Ela é a primeira que precisa ser libertada, ela é a primeira que precisa ser redimida, ela tem que ser resgatada. E é isso que São Paulo faz. Então, São Paulo enfrentou esse fato e ele quer ajudar essa pessoa na sua realização pessoal. E ela intervém para a libertação daquela mulher. E aqui é um exemplo de um milagre apostólico. Milagre apostólico por quê? Porque ele vai contra todos os pensamentos. Ela está fazendo um bem, a evangelização está crescendo porque ela está justificando, e na religião ela tem um poder. Só que aquele poder está escravizando ela. E o São Paulo não quer ser conivente com isso. É outro grande ensinamento que está sendo apresentado para nós aqui nos Atos Apóstolos. Mesmo que a nossa fé esteja sendo beneficiada por uma situação social, econômica, política, se ela está gerando escravidão, se ela está gerando uma situação negativa na vida de algumas pessoas que talvez não façam parte do nosso maneira de pensar ou de nossa fé, nós temos que nos pronunciar. Nós temos que lutar para que aquelas pessoas encontrem a dignidade. Elas têm que encontrar a libertação que nós. E talvez o fato de elas estarem proporcionando essas benesses para a gente é, sim, um grito delas dizendo: nos ajudem, nos salvem, nos libertem. Então, só que aí, como disse, isso está sendo narrado para se entender que não é só entre os judeus que os cristãos vão receber perseguição todas as vezes que se posicionarem. Se o cristão não quiser sofrer, ele vive a sua vidinha dentro de quatro paredes, dentro da sua paróquiazinha, dentro da sua comunidadezinha, dentro da sua casa, e ninguém vai mexer com ele. É só ele não se pronunciar. Mas ele abriu a boca e disse o que tem que ser mudado, o que tem que ser melhorado, o que tem que ser libertado e transformado, bordoada. Então, esses mestres que tinham aquela mulher como uma fonte de renda, viram que aquela mulher
O espírito foi embora. Ela não serve para mais nada. Ou seja, a sua fonte de renda foi embora. Eles estão nervosos, eles são bravos com São Paulo, com Silas, porque eles interromperam o seu jogo financeiro, o seu ganha-pão. E esse jogo diabólico deles é precisamente porque economicamente danificam e acusam São Paulo e Silas. Ou seja, de uma maneira diabólica, aqueles homens que até então estavam calados, agora eles foram feridos nos seus interesses. Então agora eles vão se posicionar contra Paulo e Silas. Então eles levam Silas e Paulo, os arrastam para a praça principal, na frente dos líderes da cidade, que é muito interessante nós ver os motivos pelos quais vai acontecer o que aconteceu. Em seguida são apresentados aos magistrados e são acusados. Esses homens são judeus. Primeira coisa, um ato de xenofobia, né? Porque eles estão, nem falaram o que eles fizeram, mas eles são judeus, ou seja, são judeus, estão errados. Amotinam nossa cidade. Eles pregam um modo de vida que nós, romanos, não podemos admitir nem seguir. Então, estes homens, esses judeus, né, na cidade, os judeus não tinham muita força. E São Paulo foi perseguido pelos judeus nas cidades da Ásia. Aqui ele vai ser perseguido por todos aqueles que levarem prejuízo com a mudança de vida que o cristianismo vai impor. Ele é um amotinador, ou seja, ele está propondo uma modificação na nossa maneira de viver. Inclusive, uma delas era uma coisa, vai parecer muito estranha, que os cristãos tinham que obedecer às leis do lugar. E essas pessoas se viram numa situação que, por ser Filipos uma cidade grande, de autoridade romana, com privilégios romanos, São Paulo começa a mostrar que as pessoas que vivem em Filipos estão sendo desonestos, inclusive com os romanos. Porque enquanto colônia romana, como Tessalônica e outras mais, as pessoas que vivem em Filipos são desobrigadas de pagar os impostos. E São Paulo aponta aquilo como um erro. Aponta aquilo como uma subversão. Então, isso incomoda. Isso vai mexer no status quo daquela cidade. Eles tinham ali uma isenção particular de impostos porque eram leais a Roma. Eles não poderiam se dar ao luxo de aceitar pessoas que perturbavam a ordem pública porque eles iam perder essas. E aí eles usam como argumentação, porque é uma doutrina estranha de tendências orientais. O Oriente era contra Roma, então eles usam isso contra Paulo. Então, os habitantes de Filipos são fiéis ao domínio romano e, portanto, não querem estrangeiros perturbando a paz para não perder a sua isenção fiscal. Então, aqui não é uma questão religiosa, não é uma questão de libertação espiritual, não. É porque Paulo disse alguma coisa que foi interpretado como alguma coisa que ia mexer no bolso dessas pessoas. Então, o bendito Deus, né? Deus não pode amar a Deus e ao dinheiro. Ou vai amar um ou amar outro. Está aqui. E o que aconteceu? Atos 16, 22. O povo insurgiu-se novamente contra eles. Os magistrados mandaram arrancar as vestes e açoitá-los com varas. Depois mandou prendê-los na prisão com os pés no cepo. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam cantando o hino a Deus e os prisioneiros escutaram. Então, no meio da tribulação, no meio daquele sofrimento, eles estão louvando e agradecendo a Deus. E aí, o carcereiro, ele foi dormir. Pela meia-noite, Paulo rezavam, cantavam, e os prisioneiros escutavam. Bom, o que aconteceu, o que vai acontecer agora é muito importante para a continuação do nosso tema na próxima aula, na segunda parte da segunda viagem de Paulo e dos apóstolos, onde Lucas está presente e onde tudo concorre para o bem do Evangelho. Bom, por hoje é isso.
Na próxima aula nós iremos ver como essa progressão dessa segunda viagem. Por ora, nós vamos seguir o nosso caminho com os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, sabendo que ele vai à nossa frente, nos inspirando, nos confirmando, mesmo que não sejamos aceitos, por sermos portadores de libertação e de uma vida nova. Que o Senhor esteja convosco e permaneça no meio de nós. Até a próxima lição. Eu sou o professor Euclides e essa é a Escola Teófilos. Fiquem na paz.